Elas são divididas em maltrato, em negligência e em disfunção familiar. Mas a negligência emocional ou o maltrato emocional é uma coisa que tem muito que se lhe diga e que não é assim tão difícil de acontecer. Um pai ou uma mãe que não trata a sua doença mental tem a sua parentalidade diretamente afetada. E às vezes há crianças que chegam mesmo a ter alterações de comportamento graves porque. Olá! Hoje vou estar à conversa com a Salomé Ratinho. A Salomé é médica pedopsiquiatra que abraçou a causa da prevenção em saúde mental infantil, disponibilizando dicas e conhecimento para todos na sua página de Instagram. Além do acompanhamento de crianças, adolescentes e das suas famílias, a Salomé também é autora. Neste episódio, vamos falar sobre a parentalidade e o desenvolvimento de doença mental nas crianças. Fica! Vais gostar! Olá, Salomé. Olá. Bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada, Mafalda, por este convite e obrigada também à intermediária, à Sofia, que fez aqui este contacto. É um gosto estar aqui presente e podermos partilhar aqui algumas ideias. A Sofia foi impecável porque sabia que andava à procura de ter uma conversa assim com alguém da área da pedopsiquiatria. Nós já tivemos cá uma convidada da pedopsiquiatria, também foi uma conversa espetacular. Mas às vezes acrescentarmos várias perspectivas, várias visões também é importante. E eu andava aqui com uma série de questões relacionadas com a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes. E então a pedopsiquiatria traz aqui um contributo muito importante e que muitas vezes é, assim, por um lado desvalorizado, às vezes há pessoas que ainda têm muito medo desta área, ainda há aqui este tabu, esta preocupação com esta área. E nem sei se diria tabu, eu acho que às vezes é mesmo um total desconhecimento. Uhum. Pronto, eu ainda tenho muitas vezes, e agora através da página do Instagram isso surge muitas vezes, perguntarem-me o que é que faz um neuropediatra ou um pedopsiquiatra, o que é um pedopsiquiatra, que especialidade é que tirou, porque há pessoas que não sabem que em Portugal é uma especialidade médica única, não é? E até mesmo por causa destas questões, eu lancei um livro infantil com a editora Ideias com História há 2 anos atrás, exatamente, chama-se Doutor És uma Criança, e é exatamente explicar o que é uma consulta de pedopsiquiatria, o que é que faz um pedopsiquiatra, porque eu acho que é mesmo, pronto, ainda há muito desconhecimento, nem é só o tabu que existe em relação a todas as questões de saúde mental, mas sim. Sim, eu tenho a impressão que nos últimos anos se tem vindo a crescer a compreensão e a aceitação da psicologia, mas a psiquiatria e a pedopsiquiatria continuam a vir assim ainda um bocadinho, a inércia é maior para essas áreas, não é? Porque será que estas Completamente. áreas são áreas assim mais difíceis de avançar na nossa aceitação? Sim. Eu acho que é mesmo isso que estás a dizer. Vou já passar a tratar por tu, porque efetivamente a psicologia tem uma conotação um bocadinho, é como se fosse algo mais leve, pronto. E efetivamente isto tem um fundo de verdade, ou seja, normalmente as situações ligeiras podem ser tratadas só com psicologia, ou com terapia, digamos assim, e as situações moderadas ou graves devem ter um tratamento combinado entre psiquiatria e uma terapia, seja ela qual for, não é? Mas o facto de ser moderado ou grave não significa que seja intratável ou incurável ou impossível de estabilizar. E depois, às vezes, é esta passagem que as pessoas, pronto, depois já têm uma conotação do louco, não é? Uhum, uhum. E é algo que nós temos que combater sempre, e é também um dos objetivos da página que fiz no Instagram, é muito essa, é tornar mais próximos estes temas e as pessoas perceberem que são coisas que elas sentem, portanto, as coisas que eu partilho ali, seja de coisas clínicas em teoria, seja sobre perturbações, seja sobre coisas de parentalidade, as pessoas sintam, olha, eu também passo por isto, não é?
e que normalize um bocadinho, as situações. Sim, que traga assim para a conversa também mais da rotina, do cotidiano, de situações que podem aparecer e de que às vezes alguns sinais não quer dizer que tenham a doença, né? Muitas vezes alguns de nós temos determinados sinais ou sintomas e também isso por si só não quer dizer que se tenha a doença, mas também não quer dizer que se desvalorizem e então Claro, procurar também aqui esta informação. O que é afinal a pedopsiquiatria? Se tivesse que assim explicar para quem nos está a ouvir, afinal o que é a sim, pedopsiquiatria? sim. Eu costumo dar esta explicação mesmo nas consultas, quando as crianças não sabem, às vezes os pais dizem: "Ah, sabe, eu não lhe expliquei o que é que nós vinhamos aqui fazer". E então eu digo que sou médica, não é? Que tirei o curso de medicina e depois fiz uma especialidade que se chama pedopsiquiatria, e trabalho com crianças dos 0 aos 18 anos e com as suas famílias, cuidadores, e que nós tratamos os sintomas relacionados com o comportamento, com o pensamento e com as emoções, como é que as crianças estão consigo mesmas, com os outros, com os colegas, com a família, e que é este o alvo, digamos assim, do nosso estudo e do nosso tratamento. É isto que eu costumo explicar. Eu agora ouvir a explicação, que acho maravilhosa e super clara, lembrei-me de uma dificuldade que muitas vezes os pais têm em lidar com a informação que vem da petopsiquiatria, porque não há exames clínicos, não é? Não há análises, não há ressonâncias, não há imagiologia, e as pessoas às vezes também ficam um bocadinho apreensivas com o diagnóstico, o enquadramento, ou contextualização das situações dos miúdos, por isto, por essa falta de dados Uhum. quantitativos, não é? Assim, muito Uhum. claros. Mas é mesmo assim, nós sabemos que é mesmo assim. A nossa radiografia é conversarmos com as pessoas e recolhermos os dados da sua vida, ou seja, como é que elas se comportam, nós não precisamos de um exame para ver o comportamento de alguém, temos que observar essa pessoa, temos que falar com ela, temos que falar com a escola, portanto, os nossos exames são os nossos olhos, são os nossos ouvidos. Por acaso acho que nunca tinha dito isto e faz muito sentido. Um, e realmente depois temos um conjunto de critérios, não é? Que existem classificações diagnósticas para as situações de saúde mental, que depois nós utilizamos para nos orientar, se bem que na infância e adolescência, embora o diagnóstico seja importante, mas também não é tudo, porque a criança está em evolução, está em crescimento e às vezes os diagnósticos têm vantagens e desvantagens, não é? A vantagem, para mim, mais óbvia é a orientação do tratamento, não é? É o aspecto prático do diagnóstico. A desvantagem é uma certa desresponsabilização que pode haver. Como existe este diagnóstico, portanto, não há nada que nós possamos fazer. Às vezes as pessoas sentem isto, o que também não é verdade. Ou então um certo luto que depois pode vir com um diagnóstico que às tantas pode ainda nem haver uma certeza de que ele existe ou que vai perdurar, não é? Portanto, eu acho que é sempre uma questão um bocadinho delicada e que, principalmente quando se fala de um diagnóstico, deve haver sempre uma explicação muito alargada sobre o mesmo, e eu faço isto nas minhas consultas, portanto, eu não costumo ter uma reação muito negativa por parte das pessoas ou de desconfiança, digamos assim, quando eu dou um diagnóstico, porque eu falo sempre muito com as pessoas sobre o meu raciocínio e porque é que estou a pensar determinada coisa, e depois falo sempre neste aspecto dinâmico. Eu nunca dou um diagnóstico sem falar logo um bocadinho da parte da evolução, o que é que nós vamos fazer, calma, porque temos um plano, porque senão pode ser extremamente terrífico, Uhum. assustador, não é? Sim, sim, sim. E também muitas vezes quando se fecha muito cedo um diagnóstico, não é? Também se fecha muito cedo o prognóstico, porque quando ficamos a achar que fechamos as expectativas, diminuímos as expectativas, achamos que de facto não vai haver muita saída, é super limitador e as pessoas às tantas estão limitadas pelo seu próprio diagnóstico. Então conseguir ter essa abrangência, não é? Essa abertura de, olha, isto é um ponto de partida e outra que disse aí um aspecto tão importante que é como os diagnósticos são dinâmicos. Depois o problema às vezes, Mafalda, é que temos outra questão, não é? E isso às vezes dificulta um bocadinho as pessoas também, que é a parte burocrática, não é?
de como às vezes nós temos que dar nomes às coisas para as pessoas terem acesso a apoios ou a algum subsídio que vai ajudar a pagar as terapias, e às vezes temos que também, por um sentido prático, dar um nome, por exemplo, pensando nas questões do neurodesenvolvimento, não é? Por exemplo, mas não só. Às vezes temos que acabar por dar um nome e às vezes as pessoas também já sabem muito sobre o tema e também querem uma validação daquilo que estão a sentir, não é? E às vezes isso também pode ser terapêutico, ou seja, eu como pai ou como mãe não estou doido, não é? Não sou só eu que estou a ver isto, e é preciso também esta validação do sofrimento associado, não é? Eu acho que isto também pode ser muito importante depois para o restante. Só que lá está, eu acho que tudo depende da forma como nós conversamos sobre o assunto e como falamos depois. Eu mesmo quando dou, por exemplo, o diagnóstico de uma perturbação do espectro do autismo, não é? Eu digo logo imediatamente, olhe, mas vamos já parar aqui porque se você achar que o seu filho vai chegar aqui, ele se calhar chega aqui, mas se você achar que ele vai chegar aqui, ele se calhar chega aqui. Portanto, eu faço logo 30 por uma linha de esquemas e exemplos e metáforas, para as pessoas realmente pensarem sobre isso, não é? E é um acompanhamento que tem que ser feito também muito grande à família após um diagnóstico, não é? Não é só chutar para canto e pronto, agora vai fazer isto e nunca mais nos vemos, não é? Exato, exato. Também creio que é importante chamar a atenção que nem sempre procurarmos a ajuda da psiquiatria ou da pedopsiquiatria, aqui neste caso específico da pedopsiquiatria, nem sempre é para situações crónicas ou desenvolvimento, pode ser também para situações transitórias, e que, portanto, Claro. também perceber que às vezes essa ajuda não. Reativas, não é? Exato, a situações reativas e que também tem a ver aqui com o nosso contexto. A ideia de nós hoje é trazermos o divórcio para a pedopsiquiatria, a pedopsiquiatria para o divórcio e perceber também qual é a visão da pedopsiquiatria em relação ao divórcio, uma vez que, sendo um evento com muito significado e muito significativo na vida das famílias, nomeadamente das crianças e dos jovens, tem um peso grande, ou pode ter um peso grande no seu desenvolvimento, sobretudo no seu desenvolvimento emocional, em princípio não digo do desenvolvimento global, porque esperemos Também. também, mas Este é este é exatamente o ponto da questão. É que há uns tempos atrás falava-se muito das consequências emocionais, não é? Quer do desenvolvimento psicoafetivo, quer depois do desenvolvimento ou não de uma perturbação mental, não é? Mas depois o foco hoje em dia é que eventos traumáticos na infância, não é? Que agora há este nome, agora, embora o estudo inicial já tenha um tempo considerável, eu até fui pesquisar sobre isso porque eu nem pensei que fosse tão antigo, mas as coisas às vezes só se tornam moda, digamos assim, uns tempos depois. E realmente esta questão das experiências adversas de vida, verificou-se que pessoas que têm determinado tipo de acontecimentos na sua infância e adolescência têm uma maior probabilidade de desenvolver perturbações mentais, comportamentos desadaptativos e ainda uma série de doenças físicas, não é? Que são, enfim, não discutir aqui o físico e o mental e que somos um só, mas estamos a falar de cancro, de AVC, de fraturas, obesidade, portanto, uma série de doenças, não é? Uhum. Doenças cardiovasculares de todos os Autoimunes tipos. também, doenças autoimunes também têm muita tendência Exatamente, a aparecer. diabetes, portanto, uma série de problemas físicos que são mais prevalentes em pessoas que tiveram estes eventos na sua infância. E é muito interessante partilhar isto, porque o primeiro estudo que foi feito sobre esta situação foi em 95 e foi logo com uma amostra muito grande, que é um hospital de 17 mil pessoas, portanto é muito raro nós temos estudos com amostras tão significativas, e estas 17 mil pessoas que iam a este hospital por diversos motivos tiveram que responder quais é que eram os eventos que tinham acontecido na sua infância e depois qual é que era o seu estado de saúde atual.
E então verificou-se que quanto mais experiências negativas ou adversas existissem na infância, mais haviam estes problemas de saúde depois, e estamos a falar, e aqui a relação com o divórcio, não é? Estas experiências, qual é que é o conjunto? Elas são divididas em maltrato, em negligência e em disfunção familiar. O maltrato pode ser físico, emocional ou sexual. A negligência também, mais uma vez, física ou emocional. Atenção que às vezes pensa-se, eu não sou negligente com o meu filho, sei lá para aquelas coisas, para aquelas pessoas. Mas a negligência emocional é uma coisa, ou o maltrato emocional, é uma coisa que tem muito que se lhe diga e que não é assim tão difícil de acontecer. E depois, se tivermos tempo, podemos falar um bocadinho sobre isso, mas não é assim tão difícil disto acontecer quando há disfunção familiar, que depois é o terceiro grupo de experiências adversas de vida, que incluem a doença mental não tratada, principalmente, não é? A doença mental dos pais não tratada, a existência de violência doméstica, e é interessante, enfim, tendo em conta as notícias que nós temos ouvido ultimamente, a violência doméstica vem especificado contra a mãe, e eu penso que isto deve acontecer porque provavelmente foi muito mais frequente este fator do que outro, não é? E depois também a situação de divórcio, o consumo de substâncias na família e depois, por outro lado, a existência de alguém detido ou pronto, preso na família. Portanto, estes são os fatores, os acontecimentos, digamos, que colocam as pessoas em risco. E depois nós pensamos, mas isto não é assim tão frequente, estas coisas não são assim tão frequentes. Mas eles encontraram também nesta população, e depois este estudo já foi reproduzido várias vezes a seguir, e Uhum. encontraram sempre resultados semelhantes. E então, 66% das pessoas têm pelo menos um destes eventos e 20% têm três ou mais. Portanto, não é assim, não estamos a falar de uma coisa rara, não é? Dois terços da população tem pelo menos um destes eventos. E claro que depois isto tem um efeito cumulativo, não é? Uhum, uhum. E a partir de quantos, no estudo era específico, a partir de quantos que são fatores de risco, ou logo o facto de ser só um já é um fator de risco? Depois depende de muita coisa, não é, Claro. Mafalda? Porque repara, é assim, nós temos também, não só isto, estamos a falar de fatores ambientais, não é? Mas temos fatores genéticos, temos outras situações que podem contribuir, não é? Uhum, E uhum, se uma pessoa, imagina que já tem uma fragilidade muito grande do ponto de vista genético para ter doença mental, não é? Porque há muitos familiares que têm, não é? Depois, só por exemplo, o facto da mãe ou do pai ter uma doença mental não tratada, pode ser já um fator, para além do fator genético, o ambiental também se junta, porque um pai ou uma mãe que não trata a sua doença mental tem a sua parentalidade diretamente afetada, uhum. não é? Claro, claro. Das mais diversas formas que Uhum. depois vamos ter a oportunidade também Sim, de sim. falar. Aqui em relação aos eventos adversos que falou, estava aqui a pensar que também a própria violência doméstica, tal como estava há pouco a falar da negligência, também tem vários graus, não é? Violência doméstica não estamos a falar só de agressões físicas, ou de partir coisas, ou de agressões verbais com palavrões, ou com humilhações. Às vezes são coisas muito mais subtis, mas que têm em si uma carga de violência absolutamente alucinante e que Claro, as pessoas nem se apercebem. Às vezes até é, coisas muito elaboradas. A violência sim. doméstica também está muito associada na nossa Mas imaginação, sim, porque é mesmo imaginação, é, a situações de maior pobreza e de situações sociais, culturais, económicas mais baixas. E não é verdade. Em famílias também com situações socioeconómicas bastante favoráveis, a violência também pode estar presente e muitas vezes está, e às vezes até com requintes de elaboração que são difíceis, ainda mais difíceis de detectar e percepcionar que estão a acontecer e não deixam de ser altamente violentos, não é? no fundo, este item da violência doméstica contra a mãe, porque vem esta especificação, é quando o filho ou a criança sente que a sua mãe não está segura. Uhum, E esta segurança, não é? Pode ser, lá está, como estás a dizer, das mais diversas formas, não é? Pode ser segurança física, pode ser a segurança emocional,
pode ser uma segurança de bens, não é? Porque há aquela violência, por exemplo, que não se pode comprar nada, seja alimentos, seja roupa, seja o que for, sem o marido, por exemplo, dar a autorização, ou o companheiro, ou o exato. parceiro, como quisermos chamar. Portanto, há todo um conjunto de coisas que podem realmente acontecer e que dão este sentimento de a minha mãe está em perigo, a minha mãe não está em segurança, não é? Sim, É este sim, o sentimento. sim, sim. E nós, seres humanos, também somos facilmente projetamos o que está a acontecer à nossa volta. Eu acredito que para crianças, que mesmo que a violência não seja diretamente sobre elas, o medo de que seja sobre a mãe é suficientemente grave, mas a verdade é que a criança também começa depois a questionar quando é que aquela violência lhe vai calhar a ela também. Portanto, Sim, e muitas vezes a projeção também é, no caso da criança, para colegas. Há muitas crianças que são os bullies, não é, da escola, e que batem nos outros, ou fazem agressão verbal, ou fazem outro, seja qual for o tipo de bullying, e que depois vamos a perceber a situação e são crianças que em casa presenciam estas situações. Isto não é clichê, não é? Quando nós dizemos que numa situação enfim, de bullying a vítima e o agressor precisam de ajuda, não é? Isto não é nenhum clichê, é verdade, não é? Porque depois uhum, realmente o que encontramos são contextos de grande desproteção que muitas vezes estas crianças vivenciam e que depois faz com que elas lá está, noutro contexto, tenham esta necessidade de desabar, digamos assim, toda a tensão acumulada, enfim, que tem que ficar lá em casa, não é? exato. Os tais comportamentos desadaptativos que Salomé falava no início, não é? Um Exato. bully, uma criança que faz bullying sobre outra, está a exibir naturalmente e evidentemente um comportamento desadaptativo e que tem que ser mesmo alarmante e alarmado e chamarmos para, para o trabalho e para a proteção dessa criança também, obviamente. Eu estava aqui a pensar, quando se fala do divórcio, poucos são estudos que estudam, ah, qual é a progressão e o impacto de um casamento não satisfatório ao longo de muitos anos. E não satisfatório por simplesmente baixa satisfação, mas às vezes é não satisfatório por situações graves que se prolongam muito, muito no tempo. Mas esses estudos também não vêm para, para, para a ciência, também não vêm para os grandes grupos de seguimento. São Sim. mais difíceis também de elaborar, não é? E de identificar. Ou seja, se nós tivermos um divórcio que aconteceu como uma experiência adversa, que há o luto sobre a relação parental, Uhum. não é? Mas for só esse fator, é uma experiência adversa de vida. Se for uma disfunção familiar crónica, a probabilidade de nós termos maltrato emocional por ver discussões dos pais, se calhar A doença mental. negligência, ou a tal negligência, porque as pessoas também começam a ficar, não é, com aquele embutamento emocional, Exatamente, portanto, ou menos. seja, provavelmente um casamento com todas essas situações é muito mais deletério e dá todo um conjunto de fatores de risco, não é? Uhum. Do que só um divórcio que foi bem conduzido, não é? Exato, exato, exato. Esse é Um, outro fator, não é? Que é a duração no tempo. Que, ok, vamos supor, provavelmente nem qualifica como violência doméstica, mas vamos supor que numa família há uma situação, num momento, em que infelicidade dos pais fazem um disparate qualquer e podem inclusive ser violentos um com o outro num determinado momento, mas aquilo nunca antes aconteceu e nunca mais voltará a acontecer. eu acho que isso depende de muita coisa, Mafalda, Uhum, porque é ok. assim, imaginando que esse único episódio que aconteceu foi presenciado pelo filho que tinha 3 anos, por exemplo. Isso pode ter sido uma coisa tão angustiante, tão marcante, tão invasiva, tão desprotetora para essa criança que tinha 3 anos, que, por exemplo, se tornou a primeira memória que ela tem consciência
Ok. de ter, Claro, 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 não claro. é? Sim, 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 sim. Portanto, isto Sim, é estou a assim um perceber. bocadinho. Até porque eu agora estou a ler um livro que eu recomendo imenso, porque é uma riqueza aquele livro que se chama O Corpo Não Esquece. Uhum, eu tenho. E é um livro sobre o trauma, portanto, e o que é que o trauma faz. Pá, aquilo é tão, eu não sei, é tão interessante as coisas, porque realmente uma pessoa depois lê aquilo e pensa, epá, é mesmo isto, não é? Uhum, Porque toda a vivência dos acontecimentos das pessoas depois de terem passado por situações traumáticas é muito. A sua memória fica seletiva, portanto, parece que só se agarra às coisas que foram difíceis ou que a pessoa tem outra, tem uma dificuldade em viver até as coisas que correm bem. Parece uhum. que tudo ganha uma proporção diferente e pode mesmo haver uma. Eu, por exemplo, lembro-me muito disto, porque foi uma coisa que se passou comigo. Eu tive um acidente de viação quando estava no final da faculdade. Foi uma coisa de um politraumatismo. Eu não tenho, eu estava acordada, mas não tenho qualquer memória dessa situação. Eu Uhum. imagino porque foi muito traumático e muito doloroso. E é interessante porque quando eu vou conduzir, porque conduzo, e ouço uma travagem, mesmo que não seja comigo, eu imediatamente percorre-me toda uma espécie de um choque físico, portanto, como se eu tivesse a vivenciar alguma coisa que eu nem me recordo. Eu acho que isto É impressionante. É é incrível. muito interessante, É. pronto, é muito Uhum, interessante uhum, portanto eu acho que não é só a cronicidade, é também a intensidade, uhum. não é? Sim, Se for sim. uma coisa que tenha acontecido só uma vez, mas a mãe ou o pai acabaram desmaiados no chão, Sim, é também importante isso. Obrigado por ter chamado a atenção desse pormenor. Sim, é mesmo, mesmo importante. Inclusive, agora estava-me a lembrar do que o Gabor Maté também diz, não é? Que é não só o que se viveu, como depois fomos amparados ou suportados pelos nossos, depois, durante ou depois dessa experiência, não é? temos que ver que a probabilidade, depois de um evento destes, da criança ser suportada e cuidada é muito É baixa, reduzida, claro, claro, não é? claro, claro. Porque nessa altura as pessoas estão, Estão quer bem dizer, sem mal recursos, por isso conseguem é que chegaram consigo, aí. Claro. quanto mais, Isso. não é? Exatamente, exatamente. Claro que depois eu também tenho consciência, Mafalda, que a minha visão sobre o divórcio tem um viés enorme, Hum, porque só me chegam as situações que estão a correr muito mal, exato, não é? exato. Sim. Pronto, eu tenho esta consciência, isto é um exercício que nós temos que fazer, não é? Ajudou-me, os meus pais são separados, são desde os meus 13 anos, mas ajudou-me muito, portanto, eu tenho essa experiência, tenho uma experiência como filha, não é? Essa é uma experiência como filha, mas também depois o ser mãe ajudou-me muito também a conseguir perceber, porque nós não podemos só empatizar com as crianças ou só empatizar com os pais, temos que perceber que quando há uma dificuldade de comunicação, porque é muito bonito dizer, não sei quê, portanto há um divórcio, portanto as pessoas têm que fazer um acordo, conversar, mas quer dizer, se há um divórcio é porque as coisas já não estavam bem, não é? A comunicação já não era boa, há muito tempo, há muitas coisas que estão penduradas, portanto há que assumir isso, não é? Portanto, eu acho que primeiro há que assumir. E acho que numa situação de divórcio há que permitir-se, auto-permitir-se fazer o luto dessa situação, porque quando nós dizemos luto, claro, não morreu ninguém, não é? Porque é que se fala de luto, não é? Mas há o luto de uma relação que deixa de existir, não é? E por isso, todas as fases do luto devem ser vividas. A negação, a revolta, a tristeza, e isto vai, não é, andando aqui assim às voltas, até que depois há uma aceitação. E se as pessoas tentam fazer um fast forward nisto, não é? Ai, não, tu tens é que tocar a tua vida para a frente, isto agora é sempre, não é? É verdade que às vezes estas situações de crise podem ser usadas como uma fonte de melhoramento individual, não é? Se as pessoas conseguirem conduzir isto da melhor forma.
mas as pessoas não podem ultrapassar etapas, não é? Que às vezes acontece isto, ultrapassam-se etapas e depois de repente a pessoa cai num burnout, numa coisa, começa com crises de ansiedade, mas lá está, porque o corpo não conseguiu integrar tanta coisa em tão curto espaço de tempo, não é? Sim, sim, sim. Às vezes é essa urgência de, ou esse medo de querer passar determinadas fases, ou querer de facto, nesta sociedade também estamos muito no imediato e querer rapidamente passar para a fase seguinte e depois nem sempre nos permitimos esse tempo. Em relação aqui ao luto, ah, nós o que temos percebido também do estudo que vamos fazendo é que o luto nem sempre está presente quando, numa situação de divórcio, embora esteja muitas vezes, nem sempre está, e está muito mais, é muito mais frequente nas crianças, mais até do que nos adultos. Eh, Sim, estás a dizer isso e eu lembro-me, eu por acaso quando estava a pensar sobre este podcast, lembrei-me de uma coisa, eu quando entrei no internato de pedopsiquiatria, a minha diretora de serviço entregou-me uma folha que era para nós fazermos a estatística, onde tinham os fatores de risco para perturbação mental infantil. E um deles era perda de uma relação amorosa. E este perda, fiquei a olhar para a perda de uma relação amorosa. A perda de uma relação amorosa podia ser a perda da relação amorosa dos pais, não é? Podia ser a perda de uma relação com uma figura de referência, não é? Portanto, ou seja, era efetivamente um fator, e isso eu concordo, é assim, nem sempre o casal, enfim, passa por isso, não é? Se for uma coisa que foi integrada, é verdade, mas os filhos hum, podem até chegar ao ponto de ter uma coisa quase existencialista, não é? Porque se nós pensarmos bem, há esta coisa, independentemente da idade que a criança tem, há este pensamento assim: eu estou cá porque o meu pai e a minha mãe, não é? Agora, não, peço desculpa, não pondo aqui outras constituições familiares que neste momento também existem, mas pronto, eu peço que o casal, pronto, vamos falar assim, quando o casal se uniu, digamos, eu surgi. Portanto, se o casal deixa de existir, onde é que eu fico, não é? Portanto, esta questão de se eu quiser apoiar a minha mãe, estou a trair o meu pai, se eu for parecida com o meu pai, como é que a minha mãe vai sentir isto? Portanto, há toda uma. O meu pai fez mal à minha mãe, mas eu também gosto dele da forma como ele foi pai comigo. Também temos momentos, ou seja, isto torna-se tudo uma confusão de papéis também, não é? De hierarquias, é tudo muito confuso. E daí que eu honestamente acho que é bom que quando existe uma situação de divórcio, que o casal que se separa possa pensar em levar um filho a uma consulta de psicologia, a um espaço onde se sinta seguro. Há outras coisas que podem ser feitas como fatores protetores dessa criança, mas eu acho que não é. Porque é assim, se for para o psicólogo dizer, olha, neste momento acho que ele está a conseguir integrar as coisas, está tudo bem, ótimo, não é? claro, Ótimo. claro. Pronto, é ótimo, não é? Foi uma consulta, ótimo. Mas se realmente houver esta possibilidade, porque haverá sempre coisas que aquela criança necessita de verbalizar, de partilhar, num espaço lá está, que vai saber, não é? Porque às vezes os pais dizem assim: mas eu fiz questão de lhes dizer que a minha relação com o meu filho não está alterada, eu gosto dele na mesma. Mas depois há uma discussão e o pai ou a mãe diz assim: és mesmo parecido com a tua mãe.
Daniel, és mesmo parecido com o teu pai, Tal e qual, exato. Sim, 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 não sim. é? Sim. Isto é devastador para uma criança, é Uhum. devastador. Porque é do género, então espera, se eu sou parecida com a pessoa que fez sofrer a minha mãe ou o meu pai e do qual ele se separou, então, então também se vai separar de mim, não é? Ou seja, isto, há muita coisa que, e é importante haver então uma pessoa de fora que vai explicar, que vai trabalhar com esta criança, que vai ajudá-la a integrar que aquilo não é relacionado consigo, que aquilo é uma projeção que aquele pai ou que aquela mãe está a fazer. Portanto, isto são coisas que têm que ser Uhum. trabalhadas, não é? Que têm que Sim. ser traduzidas, metabolizadas, a palavra que nós quisermos utilizar, não é? Uhum. Sim, por isso também é importante, por um lado, termos essa perspectiva de cuidado primário, ou seja, não precisamos que se instale um problema para estarmos preventivamente a cuidar dele, não é? Sabendo que há ali os tais fatores de risco e, portanto, vamos lá cuidar disso. Os próprios pais também podem, eles próprios, investir na sua capacidade e nas suas competências para lidar com a situação e, portanto, nós pais podemos aprender a fazer diferente. Nós não temos que nascer ensinados, nem estar aqui com as ferramentas todas disponíveis para as necessidades dos nossos filhos e para os tais eventos adversos que vão acontecendo e podemos também pedir ajuda para ganhar essas competências e nos securizarmos sobre as necessidades deles e a nossa resposta. Eu até queria aproveitar aqui para dizer umas pequeninas coisas em relação aos pais nesta fase. Há vários tipos de ajuda que as pessoas podem procurar, ok? Portanto, nós temos, se um pai ou uma mãe está em processo de divórcio e tem um quadro de saúde mental em curso, naturalmente tem que o tratar e deve ir a uma consulta com um psiquiatra que depois vai definir um plano que normalmente vai incluir psicologia e eventualmente uma medicação, não é? Para estabilização de sintomas, porque alguém que não dorme bem, alguém que não se alimenta, alguém que não está a fazer um autocuidado, não vai conseguir fazer nada, principalmente numa altura em que há toda uma reconstrução, uma reestruturação de rotinas, de finanças, os filhos estão em sofrimento, se pode ser preciso, e normalmente é preciso vender casa, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego, quer dizer, há tanta coisa, não é? Que mudar de planos, mudar de projetos, mudar de sonhos, portanto, é muito, muita coisa, não é? E a pessoa pode ficar assoberbada. Portanto, isto é um fator. Atenção às pessoas que já tiveram episódios prévios, porque o risco é superior, naturalmente, não é? E depois, se não for necessário uma ajuda psiquiátrica, pode ser preciso uma ajuda psicoterapêutica com um psicólogo, simplesmente para a pessoa ter aqui um, ok, lá está, preventivamente, não é? Eu vou fazer estas consultas para me ajudar a reorganizar a minha vida, para ter aqui uma pessoa com quem eu vou trabalhar e desenvolver estratégias que me vão proteger, que me vão ser úteis. Mas não podes fazer isso com um amigo. Não, não, não é? Não. Porque o amigo, para já vai ser tendencioso, não é? Que é como, como é um bom amigo, é tendencioso. E um terapeuta não é? Um terapeuta vai ser um espelho para aquela pessoa se conseguir ver e ver realmente como é que está, como é que se encontra. E depois daí partir para as soluções, não é? E às vezes não é um processo fácil, porque também, isto também é muito importante, um divórcio muitas vezes despoleta questões antigas que a pessoa também viveu enquanto criança. Isto é outro nível. Eu recordo-me perfeitamente que quando comecei a namorar com o meu marido, eu tive que lhe dizer, João, olha, eu tenho aqui alguns triggers que me deixam muito desconfortável pelas coisas que eu presenciei dos meus próprios pais e, portanto, quando nós estamos a falar de determinado assunto ou entramos em desacordo ou não sei o quê, eu preciso que as coisas aconteçam desta forma, porque senão eu vou ficar desnorteada, não é? E vou perder aqui o contacto. E também lhe disse, por exemplo, que precisava muito que fosse utilizada a palavra peço desculpa e não só
o mudar a atitude ou a ação, não é? Tipo, Pronto. passou e seguimos em frente, não chega. Exatamente, e são coisas que lá está, que ele obviamente pôs em prática logo enquanto namorávamos e depois durante o casamento, felizmente, mas, ou seja, coisas que nós vivemos no casamento, no divórcio, podem nos fazer voltar a coisas que também vivemos enquanto filhos, enquanto crianças, não é? E às vezes pode ser preciso trabalhar essas questões que antes não surgiram, mas que naquela altura surgem, também para não nos deixarmos contaminar por essas coisas, que pode não ser. Imaginando uma coisa, eu estou num processo de separação, imagina, o meu companheiro pediu-me o divórcio, por um motivo, porque, pronto, não sei qual foi o motivo eh, a nossa relação não foi aquilo que eu pensei, enfim, o que for. Mas os meus pais tinham-se separado e o meu pai tinha traído a minha mãe, por exemplo. E eu poderia, não, se calhar ele arranjou outra pessoa. E eles, não, não, mas não tem nada a ver com isso. Não, não, se calhar foi isso. Então foi o que aconteceu com a minha. Essas coisas podem, em momentos de fragilidade, tudo se mistura. E às vezes as pessoas têm que parar e pensar: não, esta é a minha situação, a outra situação dos meus pais foi dos meus pais, os meus filhos são os meus filhos, também não sou eu, não é? Isto também é importante, esta projeção dos filhos. Portanto, isto é tudo, está tudo interligado, não é? E por isso eu acho que eu recomendaria sempre isso. E depois há uma terceira figura que eu não queria deixar de falar, que são os mediadores familiares. E os mediadores familiares podem ser profissionais com várias formações, desde assistentes sociais, psicólogos, mas que se diferenciaram nesta questão da mediação familiar e que no momento em que aquele casal que se separou está com mais dificuldades de comunicação e precisam de chegar a acordos, precisam de definir questões relativamente aos filhos, em vez de estarem a fazer isso e a discutir e não sei o quê, pode ser importante ter uma pessoa exterior, não é? Externa ao problema, que vai sentar-se, ok, vamos chegar aqui ao melhor para todos, não é? Portanto, eu acho que não há falta de entidades, digamos, que possam suportar estes períodos. É preciso é que as pessoas pensem. Bom, então, eu se tenho diabetes, faço insulina, eu se me dói o coração, vou fazer um eletrocardiograma, eu se estou com reumático, vou à fisioterapia, portanto, é este tipo de pensamento que nós cada vez mais temos que ter, Uhum. se existem os serviços, fazer uso deles, não é? Exato, sim. Às vezes não é tanta falta de recursos, é mais a consciencialização da sua utilidade e da nossa necessidade, não é? Sobretudo quando a Salomé traz aqui que os tais eventos adversos, como os maus tratos, negligência, disfunção familiar, que inclui doença mental não tratada, não é? Isso não desaparece só porque as pessoas se divorciaram. Quando as pessoas se divorciaram, esses contextos continuam a existir. Às vezes o que acontece deixa de coexistir os dois elementos adultos na mesma casa. Às vezes muitas vezes um deles era um elemento de estrutura e de equilíbrio para a desorganização e para as dificuldades e para a doença do outro. E depois, quando há esta separação, as crianças ficam em contextos em que num contexto podem ter um familiar mais capaz, um progenitor mais capaz, mais equilibrado, mais saudável, e noutro não, sem nenhum outro adulto capaz de sustentar a situação. E pegando aqui no exemplo, uma falda da matemática, mais com menos dá menos, não dá mais, não é? Ou seja, às vezes, eu, por exemplo, pronto, há pessoas que verbalizam, isto não é uma coisa que eu estou a dizer a julgar ninguém, mas há terapeutas e médicos e psicólogos que verbalizam alguma dificuldade em trabalhar com crianças com traços de personalidade disfuncionais, que fazem clivagens, que fazem projeções, que são manipuladores, pronto. Mas a verdade é que muitas vezes estas crianças são sobreviventes
de modos relacionais onde isto acontecia. E onde elas, para se movimentarem de um contexto para o outro, portanto, aprenderam a fazer isto, porque funcionava, não é? Portanto, assim, claro que nós não somos o cão do Pavlov, não é? Mas se eu sou uma criança e quero jogar telemóvel, não é? Na casa da minha mãe, os meus pais não comunicam, portanto, na casa da minha mãe posso fazer às horas que me apetece, ela não está bem, passo o dia deitada, eu refugio-me no telemóvel, depois chego à casa do meu pai, o que é que eu vou dizer? Na casa da mãe, pronto, eu faço o que quero, ou na hora que quero, e o pai diz: Não, mas tem que ser a estas horas, ou tem que ser. E depois há logo ali uma confusão enorme. Pronto, e às vezes as crianças acabam por. Não é porque uma criança é má ou boa, as coisas não são assim, não é? Eu acredito verdadeiramente que estas situações de disfunção da personalidade hum, vêm aqui de um lugar de grande sofrimento e de uma grande imprevisibilidade, inconsistência. Eu esperava que os meus pais me pusessem limites e não puseram. Eu esperava que me tivessem inundado de perguntas sobre a escola e não inundaram. Pelo contrário, só falaram mal um do outro. Eu esperava que o meu Mostrasse pai. interesse em mim, mostrasse interesse em mim, disponibilidade Exatamente, por mim. exatamente. E às vezes há crianças que chegam mesmo a ter alterações de comportamento graves porque conseguem atenção pela negativa. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que me assusta imenso é quando alguém diz assim: ele está a fazer aquilo, ele está-se a cortar, o meu filho está-se a cortar e aquilo é só para chamar a Chama a atenção. atenção. Por Claro. favor, se uma criança ou um adolescente tem que chegar ao ponto de se cortar para olharem para si, Uhum. dizer, temos que pensar sobre isto, não é? Claro, claro. Nós temos que ajudar as pessoas a pensar sobre isto. E Sim. mais uma vez, eu com isto não estou, e quero insistir muito nisto, eu não estou em julgamento dos pais, porque muitas vezes as pessoas, lá está, não estão conscientes. Não Uhum. estão conscientes e temos que ajudar nesse processo, porque alguém que está, por exemplo, com um quadro depressivo arrastado, deixa de conseguir ler os sinais que os filhos dão, Claro. não é? Por exemplo, se um filho está mais agressivo ou mais irritado, a pessoa não vai pensar que ele está deprimido, vai pensar, está-me está a atacar a minha autoridade. Porque uma pessoa já se sente muito fragilizada e com muita baixa autoestima, Uhum. portanto, acaba por dirigir aquilo para si, Uhum. não tem nada a ver com isso, não é? Uhum. A Sim. criança não está bem. Ou então, por exemplo, uma criança teve uma negativa na escola porque ainda não sabe ler ou escrever, tem uma dislexia grave. Ai, eu estou a ser uma má mãe, não estou a conseguir. E ficam presos ali naquela culpabilidade, em vez de pensarem, se calhar tem uma dislexia, não é? Se calhar tem que ir, lá está, procurar ajuda, esclarecer. Portanto, Exato. todas estas coisas, se não tiverem cada coisa na sua gaveta. Eu tenho uma colega pedopsiquiatra e amiga que é assim muito expressiva e ela. Desculpem lá, também a maior parte serão adultos a ouvir isto, não é? E ela diz que é muito importante os pais fazerem uma expressão que em inglês é muito mais, que é o get your shit together, Exato, não exato, é? Pronto. exato. E é muito isto que tem que acontecer. Se as coisas não estiverem bem arrumadas no seu lugar, há uma contaminação constante,
não é? Claro. E isto é muito disruptivo Uhum. para qualquer criança. Sim, sim. Até porque nós gostamos de pensar porque é assim mesmo, é? Nesta flexibilidade toda neuronal e organizacional da criança. A criança é assim uma esponja, como as pessoas costumam dizer, e nós sabemos que isso tem a ver com as sinapses que são fáceis de ligar e desligar e que estão prontas para a aprendizagem. A maior parte das crianças são assim, também não são todas, mas a grande maioria das crianças tem essa capacidade toda, isso para o bom e para o mau. E tanto dá para, de facto, fazer grandes aquisições, aprendizagem, desenvolvimento, como, e quando estou a dizer mau, também não é no julgamento, é mau no sentido de que às vezes acabam por desenvolver estratégias e mecanismos que são adaptativos para o contexto que estão, mas estando num contexto pouco saudável, depois vão ser desadaptativos para os Exatamente. contextos saudáveis. E então, esta preocupação, sabendo que 20 a 25%. E atenção também aqui uma coisa, Mafalda, desculpa, eu estou sempre a Vamos? interromper, mas é que esta parte da flexibilidade existe até certo ponto, não é? Porque Uhum. nós na primeira infância temos um grande aumento, digamos, da massa cerebral, não é? Das redes Dos neuronais, neurónios, aumenta das imenso. redes, Uhum. pronto, é sempre a crescer. Lá está, aí pode logo haver um déficit de crescimento total, não é? Pronto. Depois, quando começa aquilo que se chama o desbaste, que são selecionadas as redes neuronais que são mais ativas, não é? Eu costumo, que eu acho que às vezes há conceitos que são um bocadinho difíceis de entender. Uhum. Então eu costumo dizer, olha, ali depois, quando se entra na adolescência, é como se a pessoa fosse ao forno. Tem ali uns anos em que vai ao forno. Era um barro moldável, não é? Que nós podíamos dar várias formas e depois vai ao forno. E quando termina, enfim, chega ali aos 21 anos, ou 18, ou 20, ou 19, ou enfim, o que quisermos, já sai do forno e, portanto, já está aquele vaso com aquela estrutura. Tudo bem que nós podemos partir o vaso, podemos colá-lo de outra forma, mas já não vai ficar um trabalho, não é? Uhum. Portanto, nós temos aqui um período, Sim. Uma e eu acho janela de que oportunidade, não é? E que às vezes se exatamente. perde no meio E não destas é por acaso, incapacidades. eu aqui vou ser um bocadinho polémica, Ok, vamos lá. mas os psiquiatras de adultos cada vez mais têm mostrado muito interesse pela infância e adolescência. Uhum. E eu acho que não é por acaso, não é? Porque cada vez mais nós estamos a ver a importância da infância e adolescência naquilo que acontece na idade adulta. E antes era uma coisa um bocado tipo do senso comum, mas atualmente os estudos vêm comprovar tudo isto, não é? Que antes era uma coisa, pois, isso o pai, a mãe, não sei o quê. Mas hoje em dia os estudos vêm mostrar, porque, por exemplo, isto eu acho muito interessante, a genética é importantíssima. Mas então como é que nós conseguimos explicar que existam pessoas que tinham pais, por exemplo, com doença mental grave, mas foram criados pelos avós que eram tipo top, e não tiveram contacto com isto e crescem, quer dizer, tinham os pais com uma genética fortíssima, mas são pessoas perfeitamente adaptadas, sem problemas, não é? Ou Uhum. então, como é que nós explicamos que alguém cuja mãe, por exemplo, tinha um quadro depressivo, depois o problema que essa pessoa vai ter é uma adição à cocaína, não é? Não se deu uma ligação, pronto. E o que se percebe é que quando existe doença mental nos pais que não é tratada, o problema que essa criança enfrenta, o risco não é só para a doença dos pais, mas para um conjunto de problemas, desde maior probabilidade de tentativas de suicídio, maior probabilidade de depressão, até está estudado que crianças que tenham presenciado maltrato ou que tenham sido alvo de maltrato têm maior probabilidade de desenvolver esquizofrenia, Uhum. não é? Portanto, Sim. as coisas, não é? Cada vez mais nós percebemos aqui esta importância desta fase. Eu não gosto muito de dizer, os primeiros 3 anos de vida, a adolescência. Eu sou uma pessoa, enquanto pedopsiquiatra, que consigo ver, ou que gosto de ver, cada fase com todos os seus potenciais e com todas as suas dificuldades. Porque eu acho que cada fase tem. Às vezes a segunda infância é um bocadinho esquecida. Não é? Dos 6 aos 10 anos, ou dos 6 aos 11, às vezes é um bocadinho esquecido, mas atenção,
a segunda infância é a entrada na escola, não é? Na escola, a escola, hum, as primeiras interações com os pares, às vezes é onde aparece o bullying e às vezes situações graves de bullying. Portanto, ou seja, também há aqui acontecimentos muito Sim, sensíveis. sim, sim, É sim. quando começa a aprendizagem, onde a criança se pode confrontar com dificuldades, com comparações com os colegas. Sim. Portanto, eu acho que todas as idades têm aqui grandes Uhum. potenciais e potenciais dificuldades, não é? Também, sim. Estava aqui a pensar nessa segunda infância, também há uma oportunidade aqui incrível que é a relação com o professor primário, que é uma relação que pode, mais uma vez, por ser tão importante, tem todas as vantagens e desvantagens se não correr bem, não é? Então, também muitas vezes é a oportunidade que a criança tem de ter uma relação significativa com um adulto significativo e que pode ter uma relação saudável com alguém que se calhar até aquele momento em casa ainda não tinha. Às vezes os professores não Um sabem, professor, um treinador, um treinador, uma auxiliar, às vezes são adultos que aparecem nessa altura na vida das crianças e que podem ser de um suporte incrível para essas crianças e que, sem saber, estão a ser a rampa de lançamento para o potencial e para a há saúde. muitos professores, isto é uma coisa muito frequente na minha consulta, os pais trazerem os filhos à consulta e a história é, o meu filho falou com o professor de não sei quê, com quem se dá muito bem, e foi a ele que contou que estava com este problema de crises de Isso, pânico ou de pensamentos negativos, e depois o professor falou connosco. exato. Os professores podem ter aqui um papel tão importante. É assim, aqui também sou um bocadinho suspeita, porque a minha mãe é professora do primeiro ciclo, e portanto, mas é muito bom porque eu tenho esta visão da Uhum, saúde e da educação muito interligada, não é? E acompanhei aqui, obviamente que ela já está próxima da idade da reforma, e acompanhei aqui várias etapas enfim, do serviço educação. uhum, uhum. E pronto, e realmente eu sempre que posso e tenho aqui, tenho a oportunidade, falo sempre enfim, da importância dos professores, Sim. que eu sei que enfrentam dificuldades constantes, mas que não se podem esquecer nunca, nunca, nunca do seu papel fundamental, na vida das crianças, de mudar coisas, de mudar Sim, efetivamente. efetivamente e estruturalmente, sim. E também é bom que todos nós, pais, amigos, também consigamos dar esse reconhecimento aos professores, porque muitas vezes nós sabemos que institucionalmente eles não têm esse reconhecimento, mas cada um de nós individualmente, se puder fazer Exato. esse passinho, esse dar de mão, a dizer, olha, Acredito muito obrigado, nisso, é acredito mesmo muito muito, nisso. muito importante, porque os professores também estão lá, muitas vezes, quase sempre com essa motivação e, portanto, terem também o nosso reconhecimento disso ajuda-os a continuar aqui na Claro, demanda deles também, não é? Estava claro. aqui a pensar, sabendo que de facto todos estes potenciais desadaptativos e de falta de saúde com pais que tenham dificuldades de saúde mental, disfunções familiares, todas estas coisas, como é que nós podemos preventivamente ajudar estas famílias? Uma vez que, número um, sabemos que muitas vezes as pessoas com doença mental ou com perturbações da personalidade, do comportamento, podem nem ter, lá está, o diagnóstico, todos os critérios para o diagnóstico, mas podem ter muitas características e muitos sinais. Muitas vezes não procuram ajuda ou nem sequer requerem, não reconhecem Ou às e vezes estão muito sozinhas também, também acontece, mas eu porque acho que às vezes já houve quebras de relações, porque a disfunção ou a perda de funcionalidade de alguém que não está bem, ou que está doente, não é? É a vários níveis, laboral, não é? Familiar, mas também social. uhum, Portanto, muitas vezes as pessoas também estão sozinhas e não há aquela pessoa que diga: olha, não passa de hoje, vamos marcar uma consulta para ti, eu vou-te ajudar, eu vou contigo, e portanto, às vezes também falta isto, não é? sim, Por isso é que eu acho que há pontos-chave, e aqui vou falar dos médicos de família, vou falar dos pediatras. Já chega de dizer isto é uma fase, cada um tem o seu ritmo. Uh, Se um pai ou uma mãe vão a uma consulta de vigilância, não é? E atenção com isto, eu adoro médicos de família, eu adoro pediatras, tenho amigos
próximos com estas especialidades, ok? E eu acho que há uma nova geração muito mais preparada, com muito mais formação na área da saúde mental, ok? E que têm mesmo este interesse e que desenvolvem e fazem formação, mas às vezes há um bocadinho esta coisa de a mãe chega, sabe, o meu filho tem 3 meses, eu sinto-me exausta, ele não dorme, está sempre a chorar. Então, o que é que você estava à espera? O que é que você estava à espera, não é? Então, é um recém-nascido, você acabou de ser mãe, não dorme, isso é normal. Pronto. E podemos perder ali uma oportunidade. Uma mãe que estava com uma depressão pós-parto, porque 3 meses depois, já é um tempo considerável, pode ser uma mãe que está com uma depressão pós-parto. E perdemos ali uma oportunidade de várias coisas. Tratar a mãe, trabalhar a dia de mãe-bebê e a relação, a vinculação, que é uma coisa essencial dali para a frente, não é? Podem ser utilizados grupos de suporte, que eu acho que é uma coisa e ando até a tentar investir nisto também em termos profissionais, porque eu acho que as pessoas às vezes têm esta coisa, mas eu vou falar e estão lá outras pessoas, mas o grupo de suporte é para ser uma coisa, para já, sigilosa, porque quem está no grupo, não é, está ao abrigo desse sigilo, desse segredo do grupo, não é? Nós temos ali uma oportunidade de várias coisas. Primeiro, saber e sentir que não estamos sozinhos naquelas vivências, naquelas emoções, não é? E pensar, realmente, olha, ainda pensava que era só eu, não é? Pronto. E isto é importantíssimo, logo aí. Depois, termos a validação de outras pessoas que até podem não estar a passar por isso, mas dizerem, olha, realmente, olha que eu percebo que esteja extremamente cansada ou cansado, porque ter um filho com uma questão do desenvolvimento é difícil. E não há super mães, não há super pais, há mães e pais como os outros. Não é? Portanto, às vezes esta validação também surge no contexto do grupo e é diferente ser um outro pai ou outra mãe ou ser o próprio terapeuta. Porque às vezes o terapeuta está ali quase só, não é? Só a permitir fluir, não é? Quase só a Facilitador, permitir não é? fluir. Porque depois as pessoas acabam por trazer os temas, trazer a riqueza, só que lá está. Eu acho que por vezes há este receio, não é? Do julgamento, o que é que os outros vão pensar se eu falar sobre isto, mas temos que pensar numa coisa, enquanto pais, enquanto mães, todos nós partimos de uma certeza, que é, aliás, duas certezas. Vamos errar, somos imperfeitos, não é? E eu noto que estou a falar na segunda pessoa do plural, não é? Portanto, nós vamos errar, nós somos imperfeitos. Eu, enquanto pedopsiquiatra e com todo o conhecimento que tenho, não é? E com todas as coisas que estudei, enfim, com alguma vocação para ter escolhido esta especialidade, apesar disso, também tenho momentos em que tenho que pedir desculpa aos meus filhos, não é? Porque não tive bem, não é? E porque me cedi, e porque falei alto, ou sei lá, o que for, e isso também é importante acontecer, não é? Também é importante acontecer. Mas isto tudo para dizer que há momentos de vigilância, de consulta, propriamente ditos, que estão previstos no nosso país, não é? No Plano Nacional de Saúde, e que podem, ou enfermeiros também, quem fala nos médicos, os enfermeiros que vão fazer a pesagem das crianças, ou que vão administrar vacinas, ou que fazem perguntas sobre o desenvolvimento, tentar perceber, então mas espera lá, se esta criança que tem 6 anos não está, ou teve aqui uma quebra no seu peso, não se está a alimentar bem, mas antes comia bem, o que é que se está a passar aqui? Às vezes pode haver aqui um sinal muito concreto de uma coisa que não está nada bem, não é? E aquela coisa de, pois, isso às vezes são um bocado esquisitos, depois isso passa. Perdeu-se ali uma oportunidade tão grande, não é? E isto é também uma mensagem que, por acaso, lá está, agora estamos a falar, as coisas também vão Vão surgindo surgindo. e é verdade, não é? É muito importante estes momentos. E claro, depois uma coisa que eu acho que não são só os médicos que têm que cuidar da saúde, ou as pessoas que passam pelas situações. Tem que haver uma cultura em toda a sociedade
ah, não é? Pró-saúde mental. Uhum. Todos nós temos que nos sentir um bocadinho responsáveis por todas as crianças, não é? Por exemplo, em termos governativos, efetivamente os profissionais terem as condições necessárias para trabalhar, para desenvolver o trabalho que produz efeito, não é? Porque depois há esta questão que é assim, uma cirurgia é feita e o resultado está ali, no final de 2 ou 4 horas de cirurgia e depois do pós-operatório, o resultado está feito. Mas em termos de saúde mental, não é fácil medir os ganhos a curto prazo, não é? Uhum. Os ganhos estão lá à frente, mas também já estão estudados, portanto, também não é nenhuma pólvora que se está a descobrir. Claro. Mas é preciso um investimento, não é? Um investimento que tarda muito em acontecer, não é? Eu tive ali um rasgo de esperança quando foi o Covid, e achei, epá, olha, toda a É gente está a agora. perceber agora a saúde mental, epá, isto vai avançar imenso. Agora, já não estou assim tão entusiasmada, porque embora tenha ajudado, e senão nós também não estaríamos aqui, se Uhum. calhar, ou enfim, ou outras coisas que surgiram desde aí, mas a verdade é que depois, em medidas efetivas que mudam a vida das pessoas, eu, por exemplo, eu fico mesmo destruída, quando eu vejo um casal, por exemplo, que os dois ganham o ordenado mínimo, não é? Estão um ano à espera de ter psicologia, por exemplo, no hospital, ou mais, não é? No privado não conseguem pagar, porque ganham o ordenado mínimo, não conseguem pagar uma intervenção semanal, que, por exemplo, naquele caso era necessária, ou então uma terapia da fala, uma terapia ocupacional, pronto. Mas também não têm direito a subsídio de educação especial, por exemplo, ou algum suporte da segurança social, porque ganham o ordenado mínimo. Ou, se não ganham o ordenado mínimo, ganham tipo 700 euros Estão ou no escalão 800. 3. Estão no escalão 3 do abono de Exato, família, já pronto, não têm direito. exatamente. As pessoas sabem, não é? Estão no escalão 3 e, portanto, como já são ricos, não é? Como já são ricos, já podem pagar tudo. E isto, pá, a mim parte-me o coração. Uhum. Parte-me honestamente, porque Sim. eu fico a pensar assim: epá, estas pessoas precisam tanto de ajuda e eu não acredito. É assim, claro que pode haver falcatruas, claro que mas eu não acredito que nenhum médico passe a vida a passar ou fazer formulários para crianças que não precisam. Não sei se me estou a fazer Claro. entender, uma Claro. forma, não é? Sim, 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 sim. Quer dizer, Sim. se um médico atesta, se um médico A atesta necessidade que uma, daquele apoio. que uma criança tem um problema, seja ele qual for, e que precisa de psicologia, terapia da fala e terapia ocupacional, acham que eu estou a mentir? A Sim. sério? Acham? Para quê, não é? Exato, para Claro. quê? Para quê, não é? Para quê? Para aquela família ir 3 horas por semana fazer terapias e fazer todo um rearranjo familiar, aquela criança. Não, as coisas Claro. existem e são necessárias se forem, se não forem, eu também. Atenção, eu sou pedopsiquiatra, a coisa que eu mais adoro é dar altas, Eu ok? digo Tipo, mesmo, tu também. tipo, O que eu mais adoro. gosto é de dar altas e ver as pessoas a Adoro. irem, não é? A coisa Tipo, que eu mais gosto, eu claro. tenho uma frase que eu digo sempre, que é, aqui em Évora, não é? Eu espero que quando me vires na feira de São João, que me digas olá, mas de resto, vai à tua vida e, pá, espero não te ver mais, não é? Uhum. Isto é Sim. o objetivo último. Claro que se for uma situação que se torna crónica, também há situações que são crónicas, não é? Na saúde E que mental, também gostamos de ter as pessoas de as ver e de com acompanhar quem fazemos aquela relação muito, relação, que às claro. vezes, enquanto pedopsiquiatras, até temos dificuldade em passar depois para os psiquiatras de adultos, porque somos muito parentais também, não é? Uhum. E às vezes estamos ali assim a prolongar os 19, os 20, mas pronto, também é importante essa passagem, porque às vezes é uma fase também diferente da vida, não é? Uhum. Mas pronto, isto tudo para dizer que não há médicos a falsificar estas coisas. Claro. E a nível governamental, pá, não sei o que é preciso mais, não sei, Uhum. Sim. não é? Há Porque, dados também atenção, que muito às vezes claros. os médicos de família também não exploram mais as coisas, nem os pediatras, tem que se dizer, porque têm 15 minutos para fazer uma consulta.
exato. não é? Como Exato. tem 15 minutos, é só, olha, pronto, está a comer bem, está tudo bem, não sei o quê. Pá, que são 15 minutos, é ridículo, não é? Uhum. Sim, sim. Portanto, não há milagres, não há milagres que se possa fazer. Claro. E isto tem um custo depois altíssimo, que eu também acredito que quem sabe fazer contas percebe como a doença mental a longo prazo tem um custo brutal para as famílias e, no fundo, para o Estado e para todos nós. Porque depois isto tem uma série de consequências a nível Esse social, ponto. não é? Seja de emprego, seja de criminalidade, seja de abstinência no trabalho, seja de, olha, de perpetuar o ciclo de depois não conseguirmos cuidar dos nossos filhos e dos nossos filhos também estão envolvidos em sucesso escolar e andamos aqui nesta ciclo Um vicioso. ciclo. Há uma coisa que é muito, há uma medida muito interessante que é a carga que as doenças têm, a carga socioeconómica que as doenças têm. E está estimado que as perturbações mentais agora não me lembro se é daqui a 10 anos ou se é, que sejam a principal causa desta carga com as doenças. Uhum. No mundo, a prevalência de problemas de saúde mental é 1 em cada 8. Em Portugal é 1 em cada 5. O que é que isto significa? Que numa sala com 5 pessoas, pelo menos uma, ao longo da sua vida, vai ter um problema de saúde mental. Se isto não é uma questão de saúde pública, não sei o que é que será, Pois, exato, exato. não é? Uhum. Sim. 1 em 5 estamos a falar à volta de 20%. Não é? Se é curioso, Salomé, agora repare aqui o que me aconteceu. É curioso porque também é o número de divórcios mal sucedidos. Ou seja, divórcios em que a separação em si não resolveu os problemas estruturais daquela família. 80% das famílias são bem-sucedidas no divórcio. O que é que isso quer dizer? Que após a separação conseguem voltar ao nível de qualidade relacional, emocional que tinham ou melhorar. 20 a 25% não consegue fazer isso e as coisas não só ficam na mesma, como às vezes se degradam e agravam. Eu acho isto especialmente importante porque, por um lado, bate certo com 20% das pessoas que têm problemas de saúde mental ao longo da sua vida. Quantos serão destes pais que não conseguem fazer processos de divórcio, pais que tenham estas questões estruturais dentro deles e em si, não é? Por um lado. Por outro lado, sabendo que ter um pai ou uma mãe com perturbação mental não tratada é por si só um advento adverso para a saúde e para o desenvolvimento das crianças, não é? Sabendo também, e isso não está aqui, mas eu pergunto-me, quantos serão os pais que, por terem que coparentar com um pai com uma doença mental ou com uma mãe com uma doença mental, põem em risco a sua saúde mental? Como é que se faz isto? Que apoio é que há para estas famílias? Eu não tenho assistido a muito, assisto até a muito pouco. E até à falta de consciencialização do impacto que estas pessoas que estão doentes, não se está a pôr isso em causa, mas que têm nestas estruturas. E continuamos a ter políticas uniformizadoras de decisão para estas famílias sem perceber que há aqui fatores que são muito específicos destas realidades. O que me faz pensar, e agora volto aqui a fechar o ciclo que está dentro de mim, também no desenvolvimento infantil, que é esta questão da igualdade, não é? E o que é a igualdade de oportunidade, ou o que é a igualdade de direitos, ou o que é... Porque muitas vezes nós, para assegurarmos a igualdade das oportunidades, não podemos fazer igual, temos que fazer diferente. E parece que nos esquecemos que a diferença é o que nos pode ajudar a, de facto, a tornar mais equitativo a experiência, a vivência, as oportunidades. E fazemos tudo por igual. Eu sei que juntei agora aqui muita coisa de repente, mas estes dados começaram-se a fazer puzzle em mim, dentro da minha cabeça, e preocupa-me que haja tantas crianças e tantos pais a ter que lidar com isto com tão pouca informação. Não é? E com tão poucas decisões individualizadas para cada família. Se calhar uma família onde um dos progenitores tem uma doença mental, se calhar precisa de medidas diferentes dos 80% de que não tem, não é? E eu aqui vou ser outra vez um bocadinho polémica, Vamos a isso. eh, que é o seguinte: os pedopsiquiatras, quando atendem os filhos, convocam sempre os pais ou cuidadores.
mas muitas vezes os psiquiatras, quando atendem os pais, não perguntam sequer pelos filhos, não é? E é assim, nós temos situações de saúde mental em que as pessoas não chegam a constituir família ou não chegam a ter autonomia, acontece isto, não é? Mas há muitas situações em que as pessoas constituem família e têm filhos, não é? E está estudado também que os filhos, não é? Os filhos de pessoas com doença mental, não é? Que até há uma própria designação para isso, que é os Children of Parents with Mental Illness, que é os COPMI. Portanto, até foi arranjada uma designação, porque há vários estudos também sobre isto, porque são crianças que estão sujeitas a uma série de situações, desde inversão de papéis e, portanto, terem que cuidar dos próprios pais, de muitas vezes, e isto passa por desde ir às compras, cuidar de, enfim, da limpeza da casa, em vez de estar a estudar, ou, quer dizer, gerir mesmo situações emocionais dos pais, porque às vezes as Serem eles coisas os práticas. reguladores dos pais, muitas vezes são eles que têm que regular emocionalmente os pais. Exatamente, que é uma coisa dificílima, porque Horrível. eles depois estão sempre num sentimento de impotência enorme. Uhum, Depois também a coisa do, o meu filho é o meu melhor amigo. Epá, isto não, não é? uhum. Portanto, vai desabafar com o filho, pronto. Uma série de coisas que podem realmente correr mal. Mas também já existem, inclusive, intervenções estruturadas para falar com os filhos de pessoas com doença mental, seja um quadro depressivo, seja uma doença bipolar, seja uma perturbação de personalidade, e dizer: olha, a mãe ou o pai têm esta situação, estes são as manifestações, estes são os sinais de alerta, tens o contacto aqui da equipa, se acontecer alguma coisa, podes contactar connosco, ou seja, colocar a responsabilidade no adulto, não é? Exato. Isto também ajuda a criança a compreender que aquela irritação da mãe ou do pai ou aquela reação não tem a ver consigo, mas com a doença. Isto é importantíssimo, não é? Pronto, e toda uma série de coisas. Filhos de mães com perturbação de personalidade, mães ou pais, têm piores outcomes de saúde mental do que filhos de pessoas com doenças mentais ditas mais graves, mas que estejam controladas. Isto é mesmo muito importante, porque o que está a falar é crucial para. Eu não digo para as pessoas serem especialistas, porque não é preciso. Temos os psiquiatras e os pedopsiquiatras que o são. Mas é preciso estarmos todos atentos para fazer o nosso papel, para encaminhar e identificar as situações. Então, quando estamos a falar de perturbações da personalidade, estamos a falar de Estamos a narcisismo. falar de, pronto, podemos falar de várias coisas porque há vários tipos de perturbações de personalidade, não é? Mas muitas vezes estes que são mais nefastos, digamos assim, para a relação parental e do casal, etc., são as perturbações de personalidade do chamado cluster B, ok? Uhum. Que envolve as perturbações narcísicas, as perturbações borderline, enfim, que são um bocadinho aqui as mais frequentes. Às vezes as pessoas não prefazem Todos os o, critérios. os critérios todos, mas têm uma coisinha dali, uma coisinha daquela, Uhum. portanto, às vezes a designação também não é o mais importante. O Exato. importante é perceber que estas pessoas são muito inconstantes por natureza, são muito tudo ou nada, portanto, eu ou amo esta pessoa ou odeio esta pessoa, não consigo fazer um meio termo. Ou estou neste emprego ou tenho que me despedir. São pessoas que têm coisas muito inconstantes na sua vida, a todos os níveis, têm uma grande desregulação emocional, portanto, uma grande irritabilidade, choram, gritam, depois de repente está tudo bem e os outros não conseguem acompanhar, não é? Este carrossel, esta montanha russa de emoções. Um, Enfim, e depois são pessoas, enfim, depois com outros comportamentos que às vezes acontecem autolesivos, muitas vezes há outras situações associadas, quadros depressivos, ansiosos também associados a isto, muitas vezes a situação não aparece também ou não está sozinha, não é? As pessoas também vão tendo consequências
deste funcionamento e depois acabam por desenvolver outros Outros quadros quadros também, clínicos, não é? sim. Nós no nosso livro falamos nestas perturbações da personalidade, não como perturbações da personalidade, lá está, porque não somos médicos e, portanto, não é o nosso papel, mas como sinais de alerta de comportamentos que temos que estar atentos e pensar, isto se calhar não tem bem a ver só com a minha Claro, interação, ou com o mail que eu mandei, e claro. tem a ver com o funcionamento da Também as pessoa. questões, há pouco eu falava da A manipulação, manipulação, não é? exato, a Manipulação, mentira. a mentira é uma forma de manipulação muitas vezes também, não é? Uhum, Depois também as clivagens, ou seja, esta questão de vou falar com esta pessoa para que fique contra aquela pessoa, portanto, estes conflitos, assim, estas tempestades, portanto, as pessoas também envolvem-se muito nestas coisas. Hum, Fazem muito esta questão também da projeção, não é? Portanto, uhum, eu não estou bem comigo, mas descarrego a minha raiva no outro, não é? E o problema está sempre no outro. Isto é muito uhum. clássico. O problema não é meu. Nunca, O nunca. outro é que fez, o outro é que aconteceu, o outro é que não sei o quê, o outro é que não sei o que mais, portanto, não tem nada a ver comigo. Uhum, sim, Isto também sim. é um comportamento frequente. Uhum, sim. É muito importante porque esse tipo de comportamento também muitas vezes tem tendência para o conflito, e às vezes é o conflito aberto, não é? Que é aquele conflito eu contra ti e isto é um conflito e estamos aqui de armas levantadas ambos. Outras vezes é um conflito camuflado em que muitas vezes se vitimizam imenso e que não podem nada, não são capazes de nada. Também não parece, mas também é uma forma de manipular e de resolver conflitos, mas pondo neste papel mais passivo e de Sim. incapaz e de impotente, não é? E depois Um, também há coisas mais, depois há uma versão também mais perversa, que é, se gostas de mim, tens que fazer isto, não é? Esta coisa sim, assim muito, sim, exato. hum, Ou eu só sou assim, ou eu só faço isto porque se tu não fizesses, eu não faria isto. Não é? Eu não te batia se tu tivesses feito o que eu te disse, ou eu não tinha chamado nomes se tivesses exato. acatado com a minha ordem, ou se te calasses quando eu falo, eu não precisava de levantar a voz. Então, esta Outra inversão. característica muito, eu estou-me a lembrar disto às prestações, é a impulsividade também, é Uhum, uma coisa muito, lá está. Mas é preciso vermos aqui uma coisa, que isto também é importante ressalvar, por isso é que muitas vezes é preciso um profissional de saúde. É exato. que muitos dos sintomas que nós estamos aqui a falar também são comuns a outras situações de Claro, saúde mental, não claro, é? claro. A impulsividade, se virmos isoladamente, aparece noutros Claro, diagnósticos. A exato. desregulação emocional, se virmos isoladamente, aparece noutros diagnósticos. Portanto, temos que ter algum cuidado Uhum, e eu peço que as pessoas, quando estiverem a assistir a isto, não encaixem as coisas desta forma, porque claro, pronto, sim. temos que sempre perceber muito Uhum, bem o contexto em que sim, as coisas sim. acontecem e o conjunto, não é? No fundo, o Exato. conjunto das Eu coisas. tenho impressão, eu não estou tão alarmada com isso, talvez porque tenho a impressão que estamos em déficit em relação a isso, que é, as pessoas estão pouco alarmadas para isto. As pessoas estão pouco alarmadas e pouco conscientes da importância de detectar desfuncionamentos que prejudicam ativamente o desenvolvimento das crianças e até, aqui neste contexto, a possibilidade de uma coparentalidade saudável e adequada e harmoniosa. E é preciso detectar estas situações, porque estas perturbações da personalidade, ao contrário da esquizofrenia, da doença bipolar, ao contrário de outras doenças, passam muito despercebidas. As pessoas, num primeiro impacto, numa audiência tribunal ou numa equipa multidisciplinar, aquilo na primeira conversa pode passar despercebido. E eu acho que é muito importante, por isso que estás a dizer, Mafalda, às vezes as pessoas chegam à minha consulta e dizem assim: ai, doutora, lá está, naquela audiência nem parecia a mesma pessoa. Pronto, eu sugiro sempre às pessoas, quando estão a passar por uma situação assim, e que é mesmo importante por várias coisas, não é só por regulação das responsabilidades parentais ou por questões de dinheiro, não, é porque o filho, se tiver em contato com aquela pessoa, vai continuar a ser alvo de experiências adversas de vida sozinho. Exato, Pronto, não é? exato, exato. E então eu às vezes sugiro às pessoas para, enfim, o advogado ou a pessoa sugerir que a outra pessoa tenha uma avaliação psiquiátrica médico-legal, Sim, ok?
É claro. possível As isto tais ser perícias, pedido, não é? Geralmente, as tais que as pessoas chamam perícias, ou acho que é uma avaliação psiquiátrica ou psicológica, médico-legal, que são várias sessões em que as pessoas que têm a formação forense para o fazer, não é? E mesmo assim, às vezes, há coisas que podem escapar, mas já não é tão possível de acontecer, porque são pessoas que fizeram formação e que estão, não é, treinadas para avaliar estas situações. E é uma ajuda que nós estamos a dar àquela pessoa, se ela não tiver insight para o seu problema, não tiver consciência, não assumir o seu problema, pode ser uma ajuda que se está a dar a essa pessoa para ela se poder tratar. uhum, sim. Neste momento, das nossas experiências é que um dos problemas é que depois de vindo o relatório com a perícia, muitas vezes com o tal diagnóstico, ou quando é o diagnóstico é uma caracterização em que de facto se revela um comportamento desta natureza, depois o passo 2 não é feito, que é, ok, então que medidas é que isto implica? Claro. E não tem havido a coragem política e institucional para tomar decisões em conformidade com estes resultados. Sim, e depois, por exemplo, às vezes há esta coisa do chapa 4. Eu sinto isto um bocadinho. Havia uma altura que a moda era ficar sempre com a mãe com visitas ao pai. Depois houve uma altura que a moda foi semanas alternadas. Pronto, e isto não pode ser por modas, não é? Isto tem que ser avaliado caso a caso. Porque, por exemplo, se nós tivermos um bebê, não é? À separação do casal, e temos um bebê de 3 ou 4 meses. Estar uma semana em cada casa é É horrível, horrível, não é é? horrível, sim. Este bebê vai estar como uma criança que foi posta numa instituição e que está um dia numa instituição, outro dia noutra Sim, instituição. sim. A sensação é a mesma, É, sensações de abandono sucessivos, não não é? No é? fundo é o que a criança vai Porque o estar bebê não tem sujeita. ainda capacidade de memória para reter, enfim, que agora está com a mãe e depois está com o pai, não é? Portanto, ou seja, e realmente, uma coisa que eu até na altura que falámos, eu utilizei esta frase, e vou dizê-la aqui. Uma coisa que me assusta sempre muito, quando faço uma consulta relacionada com conflito parental, é quando as pessoas me vêm, olha, eu quero que me façam um relatório, isto é pelo superior interesse do meu filho. Eu fico sempre assim com uma pulguinha na orelha, porque se a pessoa tem necessidade de afirmar isso, quer dizer, isso já devia ser o ponto de partida base, não é? Portanto, é uma coisa que não deve ser necessário sequer ser falada. E se é trazida, para mim é alarmante, não é? Uhum. Porque parece que a pessoa está ali a tentar provar uma coisa que já devia ser um dado adquirido, não é? Sim, sim, sim. Acho que muitas vezes é isso, não é? Às vezes, e isto tem sido também destruturante também para a evolução destes processos e da consciencialização e compreensão destas situações, que é muitas vezes vem-se com essas bandeiras que são de valores importantes, mas que servem de escudo para coisas pouco saudáveis. Não é? É o superior interesse da criança, é o direito da criança, é o direito do homem, é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e muitas vezes esses são os argumentos utilizados pelos próprios manipuladores e os próprios agressores, muitas vezes. Então, Salomé, a nossa conversa está tão boa, tão longa e com tanta informação que nem sei bem como é que vamos agora fazer este remate final, porque fiquei com vontade de falarmos sobre 1 milhão de coisas. Nós precisávamos ter aqui uma rúbrica mensal só para trabalhar, só para abordar temas destes, porque é muito interessante como consegue simplificar e trazer para uma linguagem acessível acredito que aos vários profissionais e pais que nos cheguem, poder ficar mais por dentro do que é esta área da pedopsiquiatria, das suas implicações. Ficaram aqui uma série de temas de fora, mas que eu acho que de alguma forma também foi conseguindo pontuar a conversa com eles com algumas dessas dicas, não é? Eu tenho a minha página do Instagram, que é doutora_ratinho_pedopsiquiatra, e eu muitas vezes deixo caixinhas de perguntas para as pessoas sugerirem temas, fazerem questões, para depois também, eu gosto que o conteúdo que coloco, eu não olho muito a audiências ou se teve mais visualizações vou fazer aquilo outra vez, não.
Às vezes há coisas que têm mais, outras coisas que têm menos, mas eu gosto que o conteúdo vá de encontro àquilo que são as dúvidas que as pessoas têm, não é? E por isso, se depois deste podcast, de ouvirem este podcast, se tiverem perguntas, ou podem deixar lá que eu respondo, e pronto. E acho que, embora os pedopsiquiatras não sejam muitos, somos pessoas muito dedicadas àquilo que fazemos no seu geral, e gostamos muito do que fazemos também. Eu acho que qualquer profissão que trabalhe com crianças e famílias é assim que tem que ser. E portanto acho que podem sempre encontrar alguém do outro lado da secretária, com disponibilidade para o que for necessário, e na dúvida é sempre melhor pedir ajuda. Maravilha, acho que podemos terminar assim, de ótima forma. Muito obrigada, Salomé, muito obrigada mesmo. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.